Estamos aqui na nossa querida mesa de interdisciplinaridade do 11º Simpósio de Educação e Sociedade Contemporânea, Desafios e Propostas, Viver e Aprender, Educadores e Espaços de Experimentação, Resistência e Superação. Olha que título lindo que é esse evento. E eu dou boa tarde a todas, a todos, a todes, e a gente vai agora começar a realizar a nossa mesa, que é intitulada A Interdisciplinariedade como Fonte de Experimentação no Currículo da Educação Básica, que vai ter como participantes dois professores fantásticos de áreas tão cruciais, que são a área da linguagem e a área de exatas. E aí eu convido o professor Onireves Monteiro de Castro, da Universidade Federal de Campina Grande, para compor essa mesa, e o professor Ezequiel Rodrigues Oliveira, da Universidade do Rio de Janeiro, né, meu colega, para compormos essa mesa fantástica desse tema maravilhoso e produtivo, tão produtivo, né? E aí, Onireves, Ezequiel, eu vi que as pesquisas que mais crescem odiernamente são as pesquisas interdisciplinares. Então, a gente precisa trazer essa pesquisa para a educação. Então, eu começo aqui agora com o professor Onireves Monteiro de Castro, que vai fazer suas considerações, e logo em seguida o professor Ezequiel, que irá fazer suas considerações, e vamos nos comunicando, vamos nos falando. Quem tiver questões para colocar no chat, a gente está aqui aberto, tá bom? Com a palavra, professor Onireves, e a todos que estão participando, boa tarde. Boa tarde, Ilma. Boa tarde a todos e a todas. Agradeço a você, Ilma, em especial, pelo convite, e também a professora Andréa. Para mim, uma honra estar aqui com vocês, né, nesse momento muito oportuno para lidar de um ponto de vista bastante singular. Trabalharmos com interdisciplinaridade, experimentação, currículo, resistência e superação. São esses os temas que mais me fizeram interrogar-me acerca das minhas inquietações enquanto formador de professores, porque eu estou professor há quase 40 anos, num centro de formação de professores da Universidade Federal de Campina Grande, no interior da Paraíba, na cidade de Cajazeiras. E é desse ponto de vista, essa é a minha concepção, a concepção de formação de professores, que eu vou tentar pontuar alguns aspectos daquilo que a gente pode lidar com a temática experimentação, interdisciplinaridade e curricularização. O primeiro ponto de vista da abordagem é dizer, né, que a formação de professores deveria ter como referência específica a noção básica de interdisciplinaridade, de interculturalidade ou até mesmo de multidisciplinaridades. Isso porque, em função da formação que eu tive, por exemplo, e é o meu ponto de referência, a formação que eu tentei ministrar já é bem diversa, bem diferente. A gente, em função do tempo, em função do espaço, em função da referência acadêmica específica da nossa formação num tempo, ela vai se modificando em função das novas abordagens, dos novos pontos de vista, né? E essa interdisciplinaridade, pelo menos do ponto de vista de eu, formador, na minha cabeça, tende a manifestar-se enquanto processo que deveria, pelo menos, grosso modo, estar latente e manifesto naquilo que a gente diz de ligação de uma área do saber ou de um ramo do saber com outro. É importante observar, pelo menos do ponto de vista da minha formação, que
eu tive uma formação estanque. Uma disciplina X que tratava de Y, que tratava de X e XY, mas que não se cruzavam em termos de instrução formal. A condição para isso, no sentido da observação, é a manifestação daquilo que eu tinha, por exemplo, aluno do ensino fundamental, depois de aluno do ensino médio, tentei um clássico, tentei, que a gente chamava também de propedêutico, e terminei num científico, onde eu via disciplinas completamente díspares, né? A gente estudava química, a gente estudava física, mas a gente não estudava, por exemplo, algo relacionado à química e à física quando estávamos, por exemplo, trabalhando com a educação artística. A concepção de uma junção de uma tinta com outra, a gente poderia trabalhar isso na química. O espaço do desenho, a profundidade, a medianez ou medianiz, não é? A conjuntura da perspectiva poderia ser trabalhada em função da matemática, né, da álgebra e de outros elementos mais. E a gente não tinha essa conexão. Por quê? O princípio de formação, a gente sabe muito bem no Brasil, e eu, num texto, à época que trabalhava na UFPB, porque tudo aqui ainda era UFPB, nós produzimos um material de referência só para discutir problemas atuais em educação. E numa dessas referências, eu me aventurei a determinar que é possível dizer que no Brasil a gente tende a manifestar-se em termos da criação de um constitutivo e depois pensar nesse constitutivo em modos de compensar o que faltou. Isso é porque importa para nós discutirmos a noção de política que se estabeleceu no Brasil desde o Brasil colônia. Parece que os problemas se avultam e são meio que cíclicos. Olha, eu vou dar um pequeno exemplo. Se a gente observa o processo de construção, né, e constituição, consolidação do que nós chamamos de Revolução Industrial no Brasil, né, a mecanização e o processo todo de criação de fábricas e tudo mais, tanto no Centro-Oeste quanto no Sudeste, a gente pode perceber que grande parte das pessoas que estavam interagindo com as máquinas eram autodidatas. Não tinham formação específica para isso. Mas na educação era a mesma coisa. Primeiro, que não existia escola para todos. Segundo, as que existiam não tinham a formação até o nível que a gente dizia de segundo grau. Eram poucos aqueles que conseguiam sair de um espaço restrito e galgar espaço na estrutura educacional, né? E aí, se a gente levar em consideração esse processo no Nordeste, foi muito mais severo. As pessoas aqui e ali tiveram pouquíssimo acesso à instrução e os governos não estavam muito bem preparados para enfrentar aquilo que a gente estava tratando, que era o ingresso do Brasil numa espécie de modernismo, isso desde a década de 60, também na década de 70, e foram sendo criados planos e mais planos de educação compensatória para tratar de tais lacunas. Então, a condição do analfabetismo, não de uma pessoa analfabeta, mas a condição do analfabetismo enquanto referencial de existência comum a um grupo social muito, 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 muito grande, implicou dos governos no Brasil, não só no Nordeste, a criação de programas que, não sei se muita gente aí lembra, tipo Madureza Ginasial, Projeto Minerva, que dava instrução através do rádio, a instrução através de manuais ou de cartilhas financiadas por órgãos do governo ou órgãos que tinham interesse em vender produtos no Brasil, a exemplo do biotônico Fontoura, não sei se muita gente lembra, né? A figura do Jeca Tatu, que era um referencial instrucional bastante singular para aqueles que tinham pouca instrução, que não eram letrados, como a gente diz, né?
E esse processo perdurou no Brasil durante muito tempo, até com a nova LDB. A noção de formação, a noção de manifestação concreta da formação de professores, seja numa área direta da psicologia, seja numa área direta da instrução normativa, com vistas à linguística especificamente, ou à língua portuguesa, ou à matemática, ou à geografia, ou às artes e assim por diante, implicou um processo de formação a partir da nova LDB, que figurou num movimento chamado formação de professores para o trabalho com educação inclusiva. E eu não sei se muita gente conseguiu ver os parâmetros em ação, os parâmetros curriculares nacionais, né, culminou com a elaboração de um grupo chamado Parâmetros em Ação. Era um material de referência que a gente lhe dava para a formação de professores. Por quê? Porque os professores não liam. Quer dizer, é uma afirmação muito cabal, dizer não liam, mas grande parte não tinha tempo para isso. Porque nós nos esfacelamos, nós trabalhamos demais em 2, 3, 4 até jornadas de trabalho, porque tinha gente que trabalhava em 2 ou 3 instituições de educação, de instrução, para poder ter dinheiro para sobreviver. Isso é péssimo, mas muitos adquiriram a síndrome, eu digo assim, síndrome da insuficiência da formação. E aí foram proliferando cursos e mais cursos e cursos para dar sustentáculo à compensação daquilo que na graduação não tinha sido visto, ou no curso de formação anterior não tinha sido visto, e vamos fazer uma especialização nisso, e vamos fazer um mestrado nisso, um outro mestrado, uma outra especialização, e nos perdemos num complexo de formação e não trabalhamos muito satisfatoriamente a concepção que nós deveríamos ter ainda hoje, consolidada e a gente ainda não tem, do que, de fato, tratar em termos de formação para a interdisciplinaridade. Então, a esse processo, eu trabalho com a referência segundo a qual as experiências pessoais, elas ou incomodam, ou elas são, de alguma forma, absorvidas pelo processo de instrução. Olha, enquanto formador, eu jamais poderia me contentar trabalhar num centro de formação de professores que tivesse apenas o instrucional da graduação. E aí os alunos egressos dessa universidade estariam fazendo especializações e formação em nível de mestrado e doutorado, sem que a própria instituição local tivesse condição de dar acesso. Por quê? Então, essa filosofia de que, tá bom do jeito que está, implica de nós uma referência de comodidade. Aqui criamos um mestrado profissional que foi a nossa mola mestra. Estamos agora já com o DINTER para sair um novo DINTER, porque não temos recurso humano específico para isso. Mas, olha, trabalhar com a formação, em termos de interdisciplinaridade, implica um outro tipo de aprendizagem. Mudar o método não é fácil. E aí a gente observa, eu pelo menos digo, que existem as pedagogias críticas e que elas, no Brasil, se consolidaram em termos de determinadas perspectivas e considerando-se determinados interesses. Olha, não estou dizendo que é modismo, mas que durante muito tempo, muita gente, entre os anos 90, 98, até meados dos anos do período de 2000, 2003, início, a teoria interacionista, a referência de contexto vigotskiano, né, foi o grande mérito do desenvolvimento de teorias da aprendizagem. Elas parece que cederam lugar a um componente a partir dos anos 2000 com o Freinet. Aí começa uma pedagogia mais daquilo que é prudente, que é bom, que é inclusivo, não é? Na linguística veio as noções de sujeito, de assujeitamento, de letramento, não é? De concepções de letramento digital e por aí vai. Mas esses saberes, não é?
seja a partir de Paulo Freire, que a gente, na extensão, lida com ele desde o golpe de 64, né? E muita gente faz extensão e nem lê as referências específicas do princípio freiriano, que é a universidade tratar de problemas que na comunidade são cíclicos. Eles existem e persistem e se vestem de uma outra roupa, como que a gente deixa aquele objeto de lado e parece que a gente resolveu aquilo ali, mas ele aflora na frente com um problema maior. Nós trabalhamos, por exemplo, na extensão ainda com um reflexo muito grande na comunidade do entorno da universidade, mas não conseguimos progredir com estratégias de ação que se imbriquem na justiça do trabalho, na assistência social do município, na assistência social do governo federal. A gente cria determinadas ilhas e a gente está se fechando. Nossa. Não é? A seleção, por exemplo, de lixo orgânico, poderia ser muito bem trabalhado em disciplinas específicas da universidade, não é de um curso X e Y, não, mas de um curso de arquitetura, seja de onde for. A gente precisa manifestar ainda isso. E são saberes que nós temos, e esses saberes estão latentes. É a manifestação construtiva da interdisciplinaridade que ainda precisa, ao meu ver, aparecer na universidade. E o docente, ele precisa determinar qual é a sua função de professor. Em sua banca, eu lembro que um dos participantes comentou sobre isso. E a função professor sempre me persegue, porque eu ainda sou professor e eu ainda sou um bom instrutor. Eu digo que eu sou um bom instrutor, mas aí simplesmente eu estou dizendo que eu sou um bom instrutor, eu não sou o melhor, e nem o melhor formado, porque daqui a pouco tem gente muito mais eloquente para lidar com situações e fazer algo acontecer, não para si, mas para o outro. Aí entra uma propositura que já nos anos 2000 a gente observava com Philippe Perrenot, que foi um modismo danado, eu não sei se ainda muita gente trabalha com ele, não é? O nível de teorias de competências. Todos somos competentes em alguma coisa, mas estamos nos multiplicando em tantas competências que estamos com crises de formação. A gente diz, e eu escuto muito na academia, isso aqui não é da minha área, mas você tem a obrigação de conhecer. Enquanto formador, você tem que significar e ressignificar. Não existe um formador perfeito, mas existe um formador adequado a um tempo. Sem essa condição de adequação, de fluidez e de absorção de conhecimento, o mundo não se transforma. E a gente tem esse valor de sermos os grandes transformadores, ou pelo menos a gente tenta, não é? Mas a outra concepção da formação em termos da interculturalidade ou multidisciplinaridade implica a formação política. Sem eu saber o meu ponto de vista sobre X e Y, não adianta eu estar incorrendo no achismo, eu acho que, eu suponho que, eu tenho que ter referências teóricas e também tenho que ter proposições políticas claras para não estar aqui e ali sendo passa-folha. O que eu considero passa-folha, para muitos, é algo hilário, mas é a concepção a partir da qual alguém tem um texto, tem uma marca, tem uma referência e faz dela a sua Bíblia, ok? Passa anos e anos na mesma concepção. Porque eu sou linear. Seja linear, mas abra as asas. Não seja o Cristo Redentor, mas use e abuse da concepção de Cristo para aprender alguma coisa e transmitir alguma coisa. E reconhecer que de nada sabe, tá bom? O outro princípio dessa política de formação implica do professor também iniciativas. Há o princípio da iniciativa em termos da interdisciplinaridade, da interculturalidade, da multidisciplinaridade. Escolha um. Ninguém é bom em tudo. Mas é necessário que você tenha um parâmetro
e saiba o seu lugar de fala, sem ser a concepção pichetiana ou Foucaultiana, ou seja o que for. Mas você tem que ter propriedade e dizer as coisas a partir de pontos de vista que são relevantes e que sejam conhecidos por seus alunos. Afinal de contas, você é o formador. Você não vai ter uma Bíblia escondida ou uma referência escondida, você vai ter uma referência exposta. E essa referência deve estar acessível àquele com o qual você lida em termos de formação e de concepção política mais ainda. Não há necessidade de estarmos aqui levantando bandeiras de X e Y, ou concepção religiosa, ou assim por diante, sem que a gente tenha, em sentido mais restrito da comunicação, a primeira condição para essa referência política, que é o respeito. Na sala de aula, a experiência própria ainda não muito valorizada, né? E a exigência de massificação, veio à cabeça assim, como que o Fordismo está ainda muito bem posto. A gente fala para um grupo encadeado, todos sentados ali, uns próximos aos outros, mas que não interagem e eles recebem. E a gente diz que, de alguma forma, a gente é politicamente correto e, às vezes, a gente não faz a política correta como a gente deveria fazer na sala de aula. A gente forma, mas sempre dando a referência específica da nossa formação. Então, escutar é um elemento muito importante para a discussão do que nós chamamos de interculturalidade e multidisciplinaridade, e mais especificamente, do ponto de vista da formação do professor, a interdisciplinaridade. Reunião departamental não é para tratar só de brigas políticas, de progressão funcional de X ou de Y, ou da liberação de alguém para partilhar aqui e ali de um congresso, fazer uma formação, mas também para discutir problemas de gerenciamento do currículo. Estamos na universidade passando aqui e ali a constituir grupos de autonomia nivelada por baixo, desculpe eu estar dizendo isso, em função daquilo que se diz e que se discute para a transformação dos currículos nacionais. Então, a gente passa com a aprovação de um projeto pedagógico de 4 anos, e esse projeto pedagógico tem um núcleo estruturante. E o núcleo estruturante nem sempre tem tempo para se reunir e discutir perspectivas de formação da interdiscursividade, interdisciplinaridade, interfilosofias, se esse termo existe, para a formação dos alunos. E aí vem a exigência. Nós temos que trabalhar com concepções distintas para que o curso mantenha-se num nível de avaliação real e propiciar à universidade um financiamento. Então, a quem estamos servindo? É sempre uma questão bastante singular na minha cabeça. Há uma reflexão que diz: a ideia do retorno implica de nós a elaboração constitutiva de uma ação. Se a gente planeja para, a gente tem que ter referências porque planejou. Eu não posso planejar algo para simplesmente sem conhecer aquilo que é o meu real motivo de trabalho, é a minha clientela. Então, como planejar sem levar em consideração a clientela? É o que a gente tem feito, né, na academia. Existe uma ementa e tem que ser trabalhado aquilo. Agora, pelo menos a gente tem que interagir com múltiplas disciplinaridades ou referências multidisciplinares para a gente não fazer daquilo ali um quadrado, ou um losango, ou um retângulo, ou qualquer outra figura geométrica que existe na cabeça da gente, mas que pode não ter significado para os alunos. Então, veio outro princípio, que é tão antigo quanto a ação requer a reflexão. E a reflexão é o princípio para uma possível nova ação, que vai ser completamente a priori, né, distinta daquilo que eu planejei. Por quê? Porque a formação, quando bem feita, determina de nós uma abordagem de ensino
coerente e não apenas desejada. O desejado nem sempre aparece na ponta, né, no final, mas sim aparece o coerente. Aquilo que figura na cabeça do outro nem sempre é o que a gente imaginou, dizendo as palavras que a gente diz, dando as referências que a gente deu e achando a gente que a gente fez com que o outro entendesse do modo como nós entendemos. Porque a nossa formação é um pouquinho distante da deles, mas não é tão distante que nós não podemos aprender em termos de interculturalidade, de interdisciplinaridade. Por fim, não sei se eu estou no tempo, vem a concepção necessária de saber. Eu não sei, eu acho que todos já devem ter visto um texto que foi compilado, acho que por um grupo de pesquisadores, e o nome é Educação para o Século XXI. Implica uma série de saberes, e eu acho que foi o Jacques Delors que assina, né, como compilador das ideias. E chama-me a atenção estarmos no século XXI e ainda não termos descoberto como aprender a aprender. Como ainda precisamos aprender a conviver, nós com o conhecimento em torno de nós na academia, a academia nos constituindo, e mais ainda, como é que nós convivemos com esses saberes, que eu acho o mais difícil. É muito cômodo falar de um ponto de vista, é muito cômodo ter a segurança do primeiro emprego e estar se aposentando com esse emprego. É muito cômodo manter-me mentalmente sadio, não é? Sem me importar com nada. E aí, não se comprometer implica nada fazer, implica não se expor, implica viver de forma confiável ou confortável, né, na redoma de vidro. Implica não viver, implica não ter decência para tratar de assuntos sérios que não estão só na academia, mas estão incutidos na academia, porque nós vivemos pela e fora da academia. E assim eu acho que paro por aqui, dizendo que é importante trabalhar com uma concepção, pelo menos uma, que diga algo de interdisciplinaridade. É preciso lidar com a relação entre as disciplinas e o objeto formal daquilo que a gente pretende para ela e para os alunos. E a gente precisa transgredir, não ao ponto da anarquia, mas a gente precisa transgredir, a gente precisa mostrar o outro lado. A gente precisa ver que o mesmo objeto pode ser visto de ângulos diferentes e ser o mesmo objeto, mas visto com concepções distintas para a gente poder progredir. E a cultura não pode deixar de existir em função de qualquer mecanismo multidisciplinar, tá bom? Eu vou contar aqui uma experiência, eu não sei se essa professora ainda está viva, espero que esteja. E se ela um dia souber disso, ela me marcou muito. Foi uma professora da minha... Antigamente, a gente fazia, eu fiz, né, o 5º ano, chamava Programa de Admissão. A gente tinha um único texto, e aquele texto tinha várias disciplinas, né, e para a gente poder ir para a 5ª série. E na 5ª série eu fiquei maravilhado com uma professora chamada Maria do Carmo. Veio à mente agora. E ela trabalhava sem dizer o que era, ninguém sabia nem o que era multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade. Nós construímos catavento, nós construímos anemômetro, barômetro, e a demonstração era feita em sala de aula com a professora de educação artística, Dona Astrid, que era aqui da minha cidade de Cajazeiras. Incrível, né? E aí a gente
tratava um triângulo, um losango, construindo balões e assim por diante. E agora veio à minha cabeça, então eu fui um privilegiado de ter acesso a determinadas referências institucionais que muita gente não teve, mesmo sem ter dinheiro, viu? Porque eu não sou de família economicamente favorável, não. Eu escrevia aquilo que era necessário escrever e chegava em casa, passava, a gente dizia, a limpo, com mata-borrão, para o caderno durar o ano inteiro. Tá bom? É isso, gente. Obrigado pela oportunidade e eu espero ter contribuído de alguma forma. Um texto que eu estou terminando de ler, este aqui, não estou fazendo a propaganda, não sei nem se posso fazer isso, mas já que pode ser, mostrar alguma coisa, pode ser, é permitido, achei bastante singular trabalhar com ensino, saberes em português. Claro, não tem só referência específica de interdisciplinaridade, mas tem muita coisa que acho que é pertinente para aquele que trabalha com formação de professores. Uma boa tarde. Perfeito, e aí, pessoal, eu vou aqui justificar a ausência do professor Valdemiro Araújo Neto, que estaria conosco. Ele precisou levar a filhinha agora à tarde para fazer exame, que está com suspeitas de Covid, tá bom? Então, é justificativa. E aí, a fala do professor Nireves tem aqui alguns diálogos. Parabéns pelo evento, pela sua fala, né? E aí o professor Nireves tem essa marca de ter apontamentos filosóficos e mexer, né, conosco. E aí a professora Rosa Risch, que diz: trabalhar de forma interdisciplinar ainda é um desafio das escolas e dos professores. A Mônica Almeida, que diz: precisamos pensar fora das caixinhas disciplinares, né? Professora Andréia Marques, que diz assim: ainda temos uma relação de justaposição entre as diferentes disciplinas que compartilham um objeto de conhecimento, mas não dialogam de fato entre si, né? Então, aí, respaldando essa fala, né? E aí eu queria saber se o professor Nireves quer comentar, se a gente deixa para depois. Eu prefiro deixar para depois, porque acho que é um momento... Tá ótimo. Então, agora a gente vai ter a fala do nosso querido colega, professor Ezequiel, que são polos. A gente tem aqui linguagem e exatas, e eu acho que vai ser excelente para a gente trazer reflexões aqui cruciais para esse momento que a gente tem de necessidade urgente de botar na prática o que a gente ensina, tá bom? Professor Ezequiel. Ô, professor, tá mudo o microfone. Eu estava ensaiando. Ah, tá. Muito bem. Boa tarde a todos, né, a todas. É um prazer enorme estar aqui com esse grupo. Estar no SESC e tendo acompanhado a história do SESC, eu acho que eu estava no primeiro SESC, porque estou há muito tempo no nosso CAP-UERJ, né? Eu entrei no CAP no último quartel do século XX. Estou usando uma expressão tão antiga para associar ao tempo que estou. E eu vi que surgiu o SESC, hoje é um evento tão interessante, tão robusto, né? Ensina tanto e traz oportunidades fantásticas para a gente, né? Como a vinda e a palestra do professor Nireves, com quem eu teria a oportunidade de conversar depois, né? Foi um prazer enorme te ouvir, professor, e conhecê-lo, e vai ser muito bom a gente conversar. Algumas coisas da sua fala acabam repercutindo no meu ponto de vista, de onde eu falo, que é a escola, né? Embora nós estejamos numa universidade, mas nós somos um instituto de aplicação, nós temos educação básica, nosso mestrado profissional é ensino de educação básica,
Então, eu vou colocar minha fala a partir da escola, interdisciplinaridade na escola. Né? A propósito, só um esclarecimento, a professora Ilma disse que eu venho das exatas. Eu mergulhei tão profundamente na interdisciplinaridade que eu já não sei exatamente. Vou fazer aqui uma revelação, né? A minha graduação é em educação artística, tá? Então, sendo que a gente trabalhou muito com desenho técnico, e depois no CAP a gente está no departamento de matemática e desenho, por conta do desenho geométrico. Então, já começa aí a minha trajetória, a minha história de formação. Né? E a formação de nível de pós-graduação é na área de educação. Bom, começo conversando, falando sobre 3 aspectos. Eu procurei organizar a minha fala em 3 aspectos distintos. Quer dizer, falar um pouco sobre conceituação. A gente sempre fala interdisciplinaridade, e pluridisciplinaridade ou multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. E é interessante, sempre vem alguma coisa à cabeça, a gente já ouviu, já leu, todo mundo já sabe, todo mundo tem pelo menos uma ideia a respeito. Mas pensar um pouquinho mais sobre os postulantes, né, os estudiosos, os defensores da interdisciplinaridade tratam, é interessante, achei que era interessante trazer aqui. A segunda abordagem seria experiências ou práticas, pesquisas sobre práticas interdisciplinares na escola. E o terceiro aspecto seria espaços interdisciplinares. Espaços interdisciplinares. Eu queria ter essa serenidade do Onireves, me permita falar pelo primeiro nome, mas eu estou na escola de educação básica, é tudo muito agitado, Onireves. Então, a gente atropela, às vezes, a palavra, enfim. Mas, começando a falar sobre a parte conceitual, ou alguns aspectos dessa parte conceitual, e eu procurarei ser breve, Quer dizer, se a gente pensar nos estudiosos, aqui no Brasil, Japiaçu, Hilton Japiaçu, o professor de física, escapou agora, o Moreira, esqueci o primeiro nome dele, Ivani Fazenda, Mohan, Nicolejo, Maturama, Olga Pombo, todos eles vão defender a importância, vão justificar, vão criticar a interdisciplinaridade a seu modo. Entretanto, todos esses estudiosos não estão na escola. E foram formados por instituições de formação de professores que não tinham esse valor como você coloca. O que não quer dizer que as suas contribuições, os seus estudos, as suas colocações não tenham relevância. Por exemplo, e não sejam fundamentais para nós pensarmos em interdisciplinaridade. Por exemplo, Olga Pombo e Edgar Morin tratam muito discutem a questão da complexidade do conhecimento, e aí a interdisciplinaridade por si, ou em si, enquanto conceito, tem uma dimensão complexa. Porque o sujeito pode ter uma perspectiva interdisciplinar, o objeto ser concebido de forma interdisciplinar, ou a interdisciplinaridade está no método. Qual o estatuto epistemológico da interdisciplinaridade, se a gente quiser aprofundar um pouco a reflexão? Enquanto Edgar Morin defende, a Olga Pombo adverte, né? Ela critica, ela chama de não está muito claro, ela diz que existem palavras da moda, como você fez referência sobre os métodos, né, adotados nos últimos anos, em termos de educação, né, os modelos, mas ainda não há, na concepção dela, uma clareza em relação ao que seria interdisciplinaridade, ou como tratar, teoricamente, a interdisciplinaridade. Já Nicolesco
Vazará Nicolescu, procura definir, talvez até pela a sua formação, a sua origem, né, ele já procura definir devidamente, estabelecer critérios. Como ele vai fazer um discurso da transdisciplinaridade, um manifesto da transdisciplinaridade, ele, então, parte da disciplina, faz uma trajetória, o percurso que faz o Japiaçu, e ele chega à questão, antes de chegar na transdisciplinaridade, ele trata da interdisciplinaridade. E ele coloca 3 aspectos que são fundamentais para justificar a interdisciplinaridade, ou níveis de interdisciplinaridade, de justificativa, grau de justificativa, né, para a interdisciplinaridade. Ele fala na transferência de métodos, que pode ser por aplicação, você pegar o método de uma área de conhecimento e aplicar diretamente na outra, na forma de conceber, de pensar ciência, ou de produzir conhecimento, ou seja, uma transferência de método científico, de pensar ciência, né? Epistemologia da ciência. E o terceiro é o surgimento de novas disciplinas. E aí ele se alinha muito com o Japiaçu. Bom, onde isso, como a gente estabelece um diálogo na escola, que é diferente, né, da academia, que vai refletir, vai organizar o pensamento, vai pautar a sua pesquisa a partir de uma reflexão. E aí eu penso no mestrado profissional que você colocou. Nós também temos um mestrado profissional. O mestrado profissional vai ter a inspiração, ou a justificativa, o princípio do mestrado profissional é a demanda social, é o que eu identifico, e aí você colocou alguns temas que não chegaram ainda, né, que ainda não foram devidamente tratados, mas o mestrado profissional vai mostrar, ou se pensarmos em termos de interdisciplinaridade na escola, nós estaríamos pensando a partir da aproximação das pessoas, já que não receberam na academia, e aí algumas coisas alguns valores, digamos assim, são recomendados ou praticados. A cooperação, a parceria, a humildade e a curiosidade, entre outros. Cooperação é a palavra-chave. Eu não vi ainda, não estou há tanto tempo na escola, mas como você disse antes da gente começar a palestra, a gente é mais ou menos do mesmo tempo. Estou na sala de aula há uns 40 anos, mais de 40, digo, né? 77, né? Então, não vi um trabalho efetivo interdisciplinar por decreto, por norma, por imposição externa. É um movimento interno. É um movimento de aproximação. Isso não me interessa, como você colocou, esse assunto não me interessa porque não é da minha área, ou a minha área é mais importante, né, a hierarquização, a minha é mais importante, e é diferente do que às vezes a gente imagina, todas as áreas, em algum momento a gente pode se distrair e se considerar acima. O nosso conhecimento, o conhecimento que nós elegemos como assunto para pesquisar, relevante na nossa vida, é mais importante que os demais. Né? Então, inclusive, a gente acaba reproduzindo isso para o aluno. A gente acaba reproduzindo isso na escola. Né? Quando a gente vê os meninos do ensino médio, isso não me interessa, a gente acaba reforçando, ou os meninos no ensino fundamental 2, isso não me interessa porque eu pretendo ser aquilo, porque o professor, porque meu pai, e essa hierarquização fragmenta ou deixa de integrar saberes e de projetos, e de construir projetos e práticas interdisciplinares. Bom, tendo como princípio, como premissa, a cooperação, a parceria, alguns valores
Eu vou falar de 3 trabalhos que me parecem bons exemplos de pesquisa interdisciplinar ou de trabalho interdisciplinar que foi objeto de estudo, né? Que foi pesquisa com os alunos do mestrado profissional. Eu pensei, fazendo um parênteses, eu estava vendo a palestra do professor Antônio Nova, e ele estava reclamando que quando você fala no encerramento do ENDIP, ele gosta de auditório, né? Eu gosto de auditório também, às vezes a gente precisa exercitar isso, porque as pessoas não estão olhando, ainda bem que vocês estão aí, né? Se vocês não estivessem, seria mais complicado. Mas vamos lá. 3 trabalhos que eu vou apresentar, que eu vou comentar. Uma pesquisa sobre educação ambiental, tratado de forma interdisciplinar, uma mestranda que se titulou o ano passado, Márcia Costa. Vou fazer um comentário sobre a prática de ensino na sala de aula voltada para o jogo, e o jogo mais simples que a gente possa imaginar, jogo da memória, de um outro mestrando. E vou falar da formação, os dilemas da juventude, do aluno do 9º ano, identificado por uma pesquisadora, 2, né? E que ela identificou como a necessidade de desenvolver um projeto de ensino voltado para educação, formação para o trabalho, informação sobre o trabalho, sobre o mundo do trabalho. Né? E tem um porquê desses temas emergirem nessas pesquisas. Bom, então eu vou fazer uma pequena interrupção e vou pedir para colocar o vídeo do trabalho da Márcia, que ele fala por si. Ele não é muito... Quantos minutos eu tenho? Eu já estou... Ilma? 37. Eu acredito que 10, 15 minutos. Tá. É porque esse vídeo é um pouquinho longo. Então, eu vou colocar só um trechinho e depois eu peço para... Não, mas pode botar, ô Ezequiel. Então, por favor. A minha casa não enche mais agora, quer dizer, ainda não enche, porque na época a gente aumentou, botou bem alto da rua mesmo, mas fica tudo preso, não entra, não sai. O básico daqui seria, a princípio, dragagem dos rios. A dragagem e não dragar e deixar 20, 30 anos como está agora. Sujar menos também, né, pessoal? A comunidade às vezes suja muito. Até agora, ali na beira do rio, o menino limpou tudo, fechou, quer dizer, tem que fechar uma rua para poder não entrar sujeira. A sujeira vem de São João de Meriti, vem de tudo que é lugar.
Olha, minha casa, propriamente dito, ela nunca entrou dentro da casa, já entrou na garagem, né, e no quintal, né? Olha, nós tivemos duas enchentes bravas, que foi em 87 e 2013, foi agora a última pior. Foi um consenso de todos os moradores que moram aqui na beira do rio, e a gente viu que tinha essa necessidade porque os entulhos eram despejados ali na beira do rio, e quando havia uma enchente, que todo ano tem, né? E essa enchente levava esse entulho para dentro do rio. Então, 8 de janeiro de 2018, a gente entra na escola com a água na canela, né? Foi muito impactante para a gente ver a escola, a água subindo, e a gente tendo como desafio resolver, ou pelo menos começar a resolver essa questão. O meu nome é Flávia Lima, eu sou professora de língua portuguesa e atualmente eu estou gestora adjunta, dividindo essa parceria de gestão com a minha amiga Cíntia. Eu estou adjunta da Escola Municipal Alberto José Sampaio, uma escola que fica aqui no centro da Pavuna, né? Muito procurada pela comunidade do entorno, e nós estamos à frente desse trabalho, desse novo desafio que se apresentou para a gente ano passado. Nós fomos procuradas por uma professora da escola, né, de geografia, que acabou travando uma parceria com uma outra professora de artes, dizendo que ia acontecer uma conferência infanto-juvenil sobre o meio ambiente e que gostaria muito de inscrever a escola para que a escola desenvolvesse um projeto sobre o meio ambiente. E fomos participar da conferência a nível municipal. Nessa conferência, nós fomos classificados para participar da conferência a nível estadual, em Resende. Foi uma professora representante da escola e um aluno representante da escola participaram dessa conferência a nível estadual. Ficamos muito felizes e isso gerou fruto, né? Um fruto importante, porque a gente começou a plantar na nossa comunidade a necessidade de olhar com carinho para esse problema que a gente enfrenta, né? Então, os alunos foram mobilizados, a gente começou a envolver os alunos no cuidado, no autocuidado com a escola, promovemos ações de protagonismo juvenil, de cuidados com a escola, promovemos a pintura em parceria, né? Buscamos parcerias e promovemos a pintura do muro da escola. Os próprios alunos desenharam, pintaram, e hoje a gente tem um muro da escola pintado por eles. Eles não estragam, eles não rabiscam, e a gente ainda consegue preservar o que foi feito. São 25 anos, e nesses 25 anos nós não vimos nenhuma decisão efetiva de mudar a realidade dessa escola. Nesse momento nós estamos gravando essa entrevista na biblioteca, onde eu já vi muitas vezes ela ser inundada, de perdermos livros, as salas os alunos não podem entrar. Nós decidimos que nós iríamos, sim, discutir meio ambiente, porque o meio ambiente ele está em todas as instâncias, ele está em todas as comunidades. Nós precisamos discutir esse meio ambiente em todos os momentos. Nós insistimos e fizemos a primeira conferência interna da Escola Municipal Alberto José Sampaio. E então, por essa ótica, eu acredito que tenha sido um presente, porque nós percebemos que nós podemos. A nossa escola é muito grande, e na rua de trás a gente tinha também um problema de descarte de lixo. Próprios vizinhos descartavam os lixos no portão da escola. Também, para minimizar essa situação, nós montamos ali um canteiro com pneus, tudo voltado também para o projeto de sustentabilidade. A gente conseguiu doações de pneus velhos e ali nós, também junto com os alunos, nós plantamos mudinhas, né, de plantas ali, ervas, que também estão crescendo a todo vapor lá no nosso canteirinho. Como fruto da nossa conferência, nós recebemos aqui na nossa escola uma mini conferência da ONU, né, onde veio um representante da ONU, e recebemos o título de Defensores do Planeta.
Os alunos participaram dessa conferência, entenderam um pouco mais dessas questões ambientais e estão cada dia mais envolvidos com essa questão da sustentabilidade. O nosso projeto, a nossa ideia, vontade, desejo é que a nossa escola seja uma referência na sustentabilidade. Vendo esse rio, eu acho que não. Tenho certeza que é como se fosse um exemplo para a gente fazer o nosso projeto, de deixar o Rio Pavuna parecido com isso, com esse rio. Porque, gente, não tem como explicar, é uma emoção grande. Porque você vê que o seu trabalho pode se realizar nisso, e saber que eu estou fazendo parte do projeto, o qual eu vou poder demonstrar de várias formas e dizer o que eu quero, é uma emoção muito grande. E, tipo, aqui a vontade é de expressar, de dizer que a gente tem sim chances, a gente tem muitas chances, só basta as pessoas quererem. Se uma pessoa só tiver o objetivo de limpar, de transformar o rio de novo, não vai dar em nada, mas sim, eu estou fazendo a minha parte. Então eu quero que um dia eu possa dizer que eu fiz parte do rio tá limpo. E estar aqui vendo essas coisas é como se eu estivesse dizendo, eu fiz parte, eu estou fazendo parte. A escola, ela tem que ser sempre múltipla, ela tem que ser sempre transversa, né? Então, nós trabalhamos, eu como professora de artes, dei o meu toque. Se vocês forem até lá fora, nós conseguimos pintar todos os muros da escola falando de meio ambiente. Nós cantamos as músicas das águas, nós fizemos maquetes cênicas, os professores de geografia, os professores de ciências, professores de matemática, porque a gente precisa contabilizar os ganhos e as perdas. A professora de geografia, ela tem uma percepção de toda essa mudança ambiental que eu aprendi muito. A professora de ciências, os lençóis freáticos, eles me impactaram, dele perceber que um tema pode ser discutido em geografia, em matemática, em inglês, e esse aluno ele acaba recebendo e entendendo melhor essa mensagem. E o ponto muito positivo foi trazer esse ganho para a escola, da gente ter sido selecionado, a visibilidade que a nossa escola ganhou em detrimento disso, né? E os projetos que acabaram se desenvolvendo pós-conferência. Então, a nossa intenção é tornar essa escola sustentável e também fazer um trabalho de conscientização dessa comunidade, né? Que infelizmente ainda deposita lixo no rio, ainda joga lixo no rio. Falta muito conhecimento dessa questão ambiental e as consequências que isso acarreta para a vida deles, para a casa deles, para a família deles. Então, a nossa ideia é, além de tornar a escola sustentável, é fazer um projeto, um trabalho de conscientização dessa comunidade do entorno para a gente salvar esse rio, né, que está morrendo. Nós recebemos, às vezes, as visitas de algumas garças, né, que são animais que ficam ali no rio. À tarde, quando o sol cai, elas vêm dormir nas árvores aqui da escola. E esses dias eu me deparei com uma cena muito triste, que era uma garça muito doente, que não conseguiu, que veio dormir na escola e não conseguiu voltar para o rio, né? Ela ficou aqui na escola, nós acionamos os órgãos competentes, mas infelizmente ela não resistiu. Então eu vi ali, né, materializado ali na minha frente, mais uma consequência infeliz de toda essa poluição que está sendo depositada no rio, né? Então é mais um motivo para a gente trabalhar em cima disso, é mais um desafio que se coloca para essa escola, para essa comunidade, para os professores e para a nossa gestão. São projetos que a gente vem pensando, alguns já em desenvolvimento, né? E a gente espera que daqui a alguns anos essa realidade comece a se transformar de uma maneira positiva. Isso aí ajuda de forma que a gente pode acreditar, né, que qualquer coisa que a gente faça para beneficiar é bem-vindo, né? E tanto que quando nós fechamos, as pessoas realmente
obedeceram, né? Hoje não jogam mais entulho, e eu creio que isso aí vem ajudar a gente poder fazer, de repente, outras coisas que venham a beneficiar a comunidade, que podem dar certo também, como deu certo, né? O fechamento ali da Avenida Marginal, impedindo que o pessoal colocasse novamente entulho naquele local. A comunidade que habita o entorno da escola sofre com as enchentes, assim como a própria escola, porque nós estamos a alguns metros de um rio, né, o rio Pavuna Meriti. Ele está absolutamente assoreado, lixo para toda parte, né, vegetação crescendo muito, e isso, assim, em mais ou menos uns 20 a 25 minutos de chuva torrencial, esse rio transborda e vai invadindo a casa das pessoas. Mas a gente tem uns projetos que a gente pensa e que a gente já começou a desenvolver com o intuito de fazer com que isso, e tanto a comunidade do entorno também, pare de sofrer essa questão, esse problema. Essa escola é uma escola que tem todo o perfil para ser uma escola do futuro. Ela está no presente, construindo para que seja uma escola do futuro, sustentável. Então, para o ano de 2019, a gente já está com novas ideias, desejos de reaproveitamento da água do ar-condicionado, das calhas, né? A gente está com o desejo de, novamente, reativar a horta e cada vez mais envolver a comunidade no nosso projeto de escola sustentável e educação ambiental, né? Independente de qualquer coisa, a nossa escola vai estar trabalhando visando a educação ambiental, que é um fator importante para a nossa comunidade. Bom, esse é um... Obrigado, Néstor. Esse é o trabalho de uma professora de geografia, e não vou ser redundante. Ela, quando chegou no programa para fazer o nosso mestrado profissional, ela, claro que a pesquisa dela tem uma abordagem, depois eu coloco o link da pesquisa, e teve mais um produto, um jogo para as crianças. Enfim, quando essa pesquisa começou, o rio estava sujo. Quer dizer, aonde aparece limpa, a comunidade limpou ao longo da pesquisa, a partir das reuniões dos estudantes, das expedições que eles fizeram, né? E no bairro, e convidado a comunidade participou, enfim. Então, o ponto fundamental é que a interdisciplinaridade foi consequência da aproximação de alguém entre pessoas. É nesse ponto que eu quero marcar, né? Então, a formação na graduação é importante, é muito importante, para que esse espírito esteja no profissional, não é? Mas, como exercício, a qualquer momento, a interdisciplinaridade se configura a partir do movimento de aproximação. Não é? Tem mais dois exemplos que eu não vou entrar em detalhes, mas um é o trabalho de um jogo da memória que um professor conseguiu desenvolver. Primeiro ele fez analógico, depois ele fez digital, já no curso de mestrado com a gente, e ele criou um template, e esse template foi desenvolvido por diversos professores de várias disciplinas, de 6 disciplinas para a escola. Ele é professor na escola municipal, portanto, Fundamental 2. Né? E foi um trabalho muito interessante. E o terceiro é esse das profissões, que agora está... É até uma pesquisa que vai estar para ser defendida, enfim, mas que também trata de um outro tema que emerge do estudante, que ela não é raro para nós que atuamos no município, escolas municipais, né? Nós trabalhamos em Angra, né? Então, trabalhei em São João do Meriti, eu trabalhei no estado em várias escolas. A gente quer muito que o nosso estudante prossiga os estudos, mas ele muitas vezes não conseguirá, não é raro a gente encontrar alunos de 15, 16, 17 anos que deixam a escola e vão trabalhar. Não é? Então, o ideal é que ele permaneça. Mas ele se preocupa com isso. E
discutir com ele esse assunto, embora seja polêmica na escola, como vai discutir trabalho com o menino do 9º ano, mas isso é um problema para um menino do 9º ano. Né? Então, é preciso discutir até as próprias visões sobre discutir o tema, um tema como esse, na escola, já é muito importante tratar essa discussão. Não estou falando do CAP, eu estou falando da escola pública de um modo geral. Né? Então, são temas que emergem e que atravessam, seria a interdisciplinaridade, no limite que seria a transdisciplinaridade, que emergem e que são oportunidades de construção de práticas, de projetos inter ou trans e até transdisciplinares. Eu vou terminar mostrando, e aí eu vou pedir que você carregue a apresentação, só uma navegação que eu vou fazer rapidamente. Por favor, Mariana, se você puder colocar em tela, eu vou mostrar o nosso ambiente, que seriam espaços interdisciplinares. Nós temos a escola, mas estamos vivendo um momento de pandemia. E é interessante a gente pensar a interdisciplinaridade nesse momento, e é um exemplo que a gente pode tratar aqui. Compartilhou novamente? Obrigado, Mariana. Nós temos aqui um... Não tem problema, né? Caiu. Isso, não tem problema. Parece que caiu, Ezequiel. Compartilhei, você libera. Bom, esse espaço que eu estou abrindo aqui, estou mostrando, é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, quer dizer, uma alternativa neste momento de pandemia. E eu quero falar um pouco sobre as possibilidades interdisciplinares dele. Isso vale em tempos de pandemia e fora, se a gente pensar em termos de ensino híbrido. Então, se a gente pensa, olhar aqui, este nosso evento, por exemplo, um espaço de troca seria as apresentações de trabalho, e aí a gente vê que em todas as salas, em todas as sessões, você pode ter todos os inscritos simultaneamente. Quer dizer, seria um bônus desse momento que a gente vive. Então, todos podem estar inscritos em todas as salas, diferente, obviamente, que não é melhor, certamente, de um evento presencial. Então, todos podem participar, você pode circular, e há uma integração temática, uma possibilidade, há um potencial para que as relações se estabeleçam, porque, como o evento é multidisciplinar, as construções, as aproximações interdisciplinares, nesse caso, não na nossa escola, mas como predominantemente temos aqui um público que trabalha com educação básica, essas aproximações são inevitáveis, ou são possíveis, digamos assim. Se a gente pensar no espaço, eu estou falando da natureza do nosso programa, no espaço de apresentação de trabalhos, nós teríamos os produtos educacionais aqui socializados em diferentes temas. A gente tem aqui o letramento financeiro, a abordagem, a dança, a reflexão docente, vários temas, evidentemente, oriundos, são trabalhos dos mestrandos, né? Oriundos de temas de áreas diferentes e que resultam em possibilidades interdisciplinares. E, finalmente, as oficinas que tratam de... é um grande caldeirão, né, de temático. Né? E esses temas, essa oficina está aberta, um estudante pode fazer várias. Elas têm uma perspectiva disciplinar? Num primeiro momento, sim, mas elas estão num espaço aberto a todos, e aí as construções são possíveis. Então, o desenho desse ambiente, evidentemente, além das transmissões das mesas, né? Mas o ambiente se torna propício a essas construções. Isso vale, e aí eu defendo, o ensino híbrido na escola de educação básica, no ensino de educação básica. Não são excludentes, não é um ou outro, mas é preciso que haja ambos.
É possível você construir trabalhos estando presencialmente, você está explorando o espaço virtual. Não estou falando novidade. No nosso espaço CAP, né, quer dizer, nós mostramos aqui o evento, mas esse espaço hoje serve a toda instituição. E eu queria falar particularmente aqui do laboratório, toda a unidade, perdão, do laboratório docente. Então, nós temos aqui um espaço de experimentação disciplinar e um espaço de experimentação interdisciplinar. Deixa eu mostrar aqui. Um espaço de interação interdisciplinar. Qual a importância, qual é a concepção dele? O espaço de experimentação interdisciplinar, disciplinar, ele surgiu no início da pandemia, quando a gente estava desenvolvendo um espaço, criando possibilidades para o professor exercitar um contato que ainda não, a maior parte de nós, não havíamos tido. Nesse segundo momento, em que já estamos trabalhando o período de atendimento emergencial dentro do cronograma da universidade, foi criado o espaço interdisciplinar. Esse espaço está sendo, no momento, utilizado? Ainda não, mas ele já existe. Tornar isso uma realidade vai depender dos professores, e não penso que tenha que ser por imposição da instituição. É preciso que se crie condições para que isso aconteça. E, naturalmente, as construções, as aproximações, as elaborações vão acontecendo. Isso acontece em qualquer escola, em qualquer espaço de educação básica pelos quais eu passei. Sendo que, timidamente, em alguns, eu diria na maioria deles, mas nesses últimos anos, e através desses exemplos que eu citei aqui, não são os únicos, a gente vê um avanço nesse sentido. A graduação, portanto, o ensino de graduação, construindo espaços de discussão para a formação docente, tendo como horizonte a dimensão interdisciplinar da formação docente, e eu diria até transdisciplinar, só virá ao encontro de uma demanda que já se coloca e que cresce gradativamente. E aí, concluindo, Nireves, a gente não está falando de especialistas em interdisciplinaridade. A gente está falando de aproximações, de construções interdisciplinares. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do que a gente acredita. E parabéns, Ilma, pela sua mediação. Querido. Nossa, que vídeo impactante. Professor Ezequiel, quer fazer suas considerações? Eu quero agradecer. Só uma sugestão. Quando com a tecnologia, forme um grupo de bolsistas de graduação. Assim, aqueles meninos de 17, 18 a 20, 22, que você começa ensinando no primeiro momento, depois eles estão te ensinando. Isso é uma beleza. Né? Mas você tem que continuar regendo, senão não funciona. Né? Então, eu estou falando isso porque eu sempre lembro dos bolsistas com os quais eu trabalho, e eles são ótimos meninos. Né? A gente aprende muito uns com os outros. Né? Isso é um grupo multidisciplinar também. Né? Então, a gente acaba fazendo toda uma construção interdisciplinar. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade dessa conversa, e foi uma conversa muito agradável, né? Aprendi muito, conheci o Nireves, e quando eu for para conhecer a Serra da Capivara, vou falar com você se lá estiver ainda, se você estiver por lá. Tá certo? Ezequiel. Tá certo. Tá gente, bom? sim, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui, e agradeço mais uma vez, e espero poder conversar novamente sobre esse assunto, não neste evento, mas em outras oportunidades, com você, meu caro.
Onireves. E não escutei, falhou o áudio. Eu espero conversar outras vezes com você sobre esse assunto que a gente vem aprendendo. A gente gosta muito disso. Ilma, muito obrigado por sua... Sim, desculpe, fale. Pode falar, Onireves. Você terminou. Tá. Ilma, muito obrigado pela sua ideia, pela sua mediação. E uma boa tarde a todos. Agradeço aos que participaram, os professores, os colegas que participaram com suas reflexões, suas contribuições e que ampliaram, né, o nosso pensamento aqui, as nossas ideias. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde a todos e a todas e cordial abraço, né? Ilma e Ezequiel, a gente se encontra, tá certo? Ou no Rio de Janeiro, na Paraíba, ok? Convite feito. E depois, convite formal. Abraço, crianças. Fiquem com Deus.